Muito bom dia, meu irmão, minha irmã. Uma alegria estarmos juntos nessa manhã para juntos lermos a palavra de Deus e termos mais um tempo de oração. Eu quero saudar você com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e agradecer ao Senhor pelo que Ele tem feito na nossa vida. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos guarda, é Ele que é o nosso socorro bem presente em todos os momentos da vida. Com certeza, é o único lugar seguro. A paz do Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus é o único lugar seguro que nós podemos realmente ter o alicerce da nossa vida. E louvamos o Senhor por isso. Quero que a sua família, Deus deseja que a sua família, a sua vida estejam bem e gozando de toda a paz que só o Senhor Jesus pode dar. Nessa manhã eu quero ler Lucas capítulo 5, os versículos de 1 até versículo 5. Ontem nós lemos Lucas 5:5. E hoje eu quero ler novamente com você. Certa vez, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele viu dois barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E sentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando ele acabou de falar, disse a Simão: vai para mais fundo, para mais dentro do lago, e lançai as vossas redes para a pesca. Simão disse: Mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Mas por causa da tua palavra. Por causa da tua palavra. Esse é o tema que temos trabalhado desde ontem com os irmãos, olhando para esse texto bíblico e vemos como é importante termos a palavra de Deus. Essa experiência, como disse ontem, termos uma experiência espiritual com essa palavra de Deus que é maravilhosa. Muito bom dia para vocês que estão aí chegando. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Que você esteja realmente com o seu coração colocado diante do Senhor e colocado diante do Deus que é eterno, do Deus que é maravilhoso, do Deus que é santo. Pois bem, por causa da tua palavra. Quando olhamos para esse texto, nós falamos ontem, repito, sobre a questão da experiência espiritual que devemos ter com o Senhor. E quero falar com você também, nesse momento agora, quero falar com você sobre uma lição muito importante para a minha e para a sua vida, no sentido do quê? De colocarmos a nossa vida à disposição do Senhor. Quero dizer para você que, por causa da palavra de Deus, eu vou obedecê-lo imediatamente. Você sabe o que é uma obediência imediata? Às vezes nós queremos obedecer a Deus e nosso coração está um profundo desejo de obedecermos ao Senhor. Mas às vezes ficamos procrastinando, enrolando, não obedecemos imediatamente ao Senhor. E quando eu olho para isso, meu irmão e minha irmã, quando eu olho para o texto bíblico, quando eu olho para o que Jesus falou com Pedro, eu vejo aqui um homem que obedeceu imediatamente ao Senhor. Acompanhe comigo aqui algumas questões que quero olhar para o texto bíblico com você. Primeiro, versículos 1 e 2, Jesus vê a necessidade de ensinar aquelas pessoas que ali estavam. Ele vê, olha, e ele, quando as multidões se comprimiam junto a Jesus para o quê? Para ouvir a palavra de Deus. E aí o que? Jesus olha, vê que os barcos estão juntos à praia, dois barcos à praia do lago, e os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Então Jesus vê toda aquela situação e ele vê a necessidade de ensinar as pessoas. Também ele observa que os trabalhadores haviam já parado o trabalho. Versículo 3,
Entretanto, entrando ele num dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se do barco, ensinava as multidões. Então, todo esse conjunto, né, que ele pede esse favor a Pedro e é atendido imediatamente, mostra o quê? Que por causa da palavra de Jesus, eu preciso obedecer de forma pronta. Quando ele pede esse favor a Pedro, né, e é atendido esse primeiro favor de Pedro, por favor, né, eu preciso usar o seu barco para ensinar as pessoas, isso tudo acontece. Mas caminhando um pouco ainda, versículo número 4, Jesus fala outra coisa para Pedro. Jesus, ele acaba de ensinar, diz aqui, quando ele acabou de falar, disse a Simão, vai mais para dentro do lago e lançai as redes para o quê? Pesca. Jesus dá uma ordem ao pescador chamado Pedro. Ordem. Aqui você vê claramente aqui no texto bíblico que o verbo está numa forma imperativa, ou seja, uma ordem que foi dada. Não era uma sugestão. Não era simplesmente, quem sabe você pode fazer isso. Não, era uma ordem. Vai, faça, vá e lance as redes para a pesca. Meus irmãos, quando olhamos para isso, sobre obediência, obedecer imediatamente ao Senhor, qual a reação de Pedro quanto à ordem de Jesus? Quem era o pescador ali? Era Pedro ou era Jesus? Pedro pescava peixes junto com Tiago e João, com outros, com todos aqueles que ali estavam. Mas a reação de Pedro à ordem de Jesus, ele não traz nenhuma justificativa. Ele não fala, nós já lavamos as redes, nós já pescamos a noite toda e não vamos fazer isso. Não justifica que já haviam terminado suas tentativas. Ele não diz que as redes já estavam limpas, para que eu vou tentar sujá-las de novo? Não. O que Pedro faz? Pedro obedece imediatamente a Jesus Cristo. Versículo 5 do texto diz assim, Simão disse, mestre, trabalhamos a noite toda, e nada pescamos. Ele não está justificando, mas ele está dizendo a realidade do que tinha acontecido. Mas ele se submete à ordem de Jesus, mas por causa da tua palavra, eu lançarei as redes. Ou seja, uma obediência imediata. Nós vemos então, Jesus chega para Pedro, Pedro precisa ensinar essa multidão, me libera seu barco aí. Acontece isso, dá uma afastadinha para a visão ficar melhor, para a minha voz ficar melhor. Pedro obedece. Aí depois de tudo aquilo, Pedro está lá no barco ouvindo Jesus falar. Pedro agora lança a rede, vai para fundo, vai para o fundo do lago, vai em mar aberto, vai onde tem possibilidade e lança a rede. Pedro submete à ordem de Jesus de forma imediata, obediência imediata. Você lembra o que diz o Salmo de número 1, versículo 1, diz, bem-aventurado aquele que não segue conselhos dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ou seja, é feliz aquele que obedece à palavra de Deus e ainda de forma imediata. Então talvez a gente podia fazer uma pergunta agora, diante dessa realidade. Surge uma pergunta: como obedecer imediatamente às ordens de Jesus na Bíblia? Ou vou estender um pouquinho mais essa pergunta: como obedecer ao Senhor de forma imediata aquilo que Ele me diz na palavra dEle? Você deve ter essa experiência, como eu a tenho, e muitos outros têm, que quantas vezes nós temos dificuldade em obedecer integralmente a palavra do Senhor. Já ouvi pessoas que professam ser crentes em Jesus, mas dizem, olha, é muito difícil obedecer, a gente não consegue obedecer totalmente a palavra de Deus de capa a capa. Aí é uma obediência simplesmente religiosa, mas eu estou convidando você, eu estou dizendo a você a fazer como Pedro, a obedecer, ter uma experiência espiritual de obediência ao Senhor e à sua palavra. Quando nós rendemos o coração àquilo que Jesus fala à nossa vida. Obediência imediata é uma obediência sem justificativas. Olha, eu gostaria de obedecer ao Senhor, mas tem esse problema na minha vida. Quando eu resolver esse problema, eu venho e obedeço a Deus.
é justificativa. E isso tem que quebrar o orgulho, tem que se derramar diante de Deus. Deus, por favor, faz da minha vida um canal de obediência ao Senhor, porque eu preciso. Muitas vezes, nós temos que obedecer imediatamente, entendendo a realidade daquilo que acontece na nossa vida. Pedro disse para Jesus: Senhor, nós realmente já pescamos, nós já trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas eu vou obedecer ao Senhor. Deus, o impossível pertence ao Senhor, e se o Senhor manda, o Senhor vai realizar. Uma outra coisa que nós vemos aqui é que Pedro submete o coração. Submeter o coração, irmãos, para o coração ser ensinável pelo Senhor, ser ensinável pela graça de Deus. Como diz o Salmo 139, sonda o meu coração, prova o meu Pai, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É o que Deus pede. Interessante que quando submetemos o coração, nós vemos aqui que o fundamento de Pedro fundamentou a vida na vontade de Deus. Sob a tua palavra lançarei as redes. Ele tem sempre o melhor para a nossa vida. Diante disso, nessa manhã, terminando esse tempo devocional, quero perguntar para você: a nossa obediência tem sido imediata ou tardia? Você obedece a Deus ou, no linguajar muito popular, você fica empurrando com a barriga? Qual tem sido a sua atitude? Eu convido você a fazermos como Pedro, obedecermos imediatamente. Por quê? Porque quando obedecemos imediatamente, há coisas que vão acontecer na nossa vida, e eu quero conversar com você amanhã sobre aquilo que acontece pós obediência imediata, por causa da palavra do Senhor. Eu quero convidar você a orarmos nesse momento. Quero convidar você a colocar a sua vida diante de Deus, junto comigo, e a dizer a Deus: Deus, por favor, faz do meu coração um coração obediente, por causa da tua palavra. Deus, numa experiência espiritual com a Bíblia Sagrada, com a revelação do amor de Deus para a minha vida, me faz, ó Deus, ter um coração obediente. Senhor Deus e Pai, nós oramos ao Senhor nessa manhã, porque nós cremos na sua palavra. Cremos, ó Pai, que ela é a revelação completa de toda a sua vontade e o seu amor para as nossas vidas. E nessa manhã, ó Pai, nós queremos ter uma experiência espiritual por causa da sua palavra com ela, uma experiência, ó Pai, de obediência imediata ao Senhor. Às vezes, ó Pai, o Senhor está falando tanta coisa no nosso coração, nós temos ouvido tantas coisas, ó Pai, tantos princípios da palavra do Senhor, sabemos dos nossos erros, dos nossos pecados, mas não nos rendemos ao Senhor. E nessa manhã nós queremos dizer: por favor, ó Pai, conserta a nossa vida, muda a nossa trajetória. Ó Pai, eu quero dizer ao Senhor: eu me arrependo, Deus, daquilo que eu tenho feito de errado, e por favor, ó Deus, conserta a minha vida, renova o meu entendimento, para eu ser segundo a sua glória, para o seu louvor, segundo a eficácia da sua graça na minha vida. Por favor, ó Pai, age em cada coração, age em cada vida, em cada um que nos ouve, que participa desse vídeo nessa manhã, naqueles que vão participar desse vídeo, ó Pai, ainda, que o Senhor esteja agindo de forma poderosa, porque a própria palavra diz que a palavra do Senhor é como uma espada de dois gumes, ó Pai, que entra no profundo da nossa alma e faz toda a obra necessária. Por favor, ó Pai, que obedeçamos imediatamente. Se temos, ó Pai, postergado, empurrado com a barriga, se temos, ó Pai, sido preguiçosos, rebeldes à sua palavra, que o Senhor nos perdoe e nos faça obedecer ao Senhor. Ó Pai, e isso vai nos levar a um avivamento espiritual, ó Pai, uma mudança completa de vida nas nossas atitudes, no nosso querer, na nossa vontade, em tudo aquilo que somos. Por favor, ó Pai, trabalha, porque precisamos do Senhor, ó Pai. Ó Deus, nós clamamos ainda pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, clamamos pelos enfermos, clamamos pelos que estão desempregados, clamamos por aqueles que estão com dificuldade econômica nesse tempo de pandemia, clamamos pelos que estão vitimados, ó Pai, que contraíram esse coronavírus, que estão em tratamento, quer seja em isolamento nas suas casas, ou talvez nos hospitais, talvez até em UTI, que o Senhor esteja, ó Pai,
trabalhando, visitando cada leito, ó Pai, agindo com poder, com graça e misericórdia, cuidando dos profissionais de saúde, ó Pai, e todos os profissionais que estão envolvidos, ó Pai, na frente desse trabalho contra essa pandemia, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Derrama a sua graça sobre nossas vidas e famílias, derrama o seu favor sobre a nossa nação, sobre o nosso mundo. Nós precisamos da vacina, ó Pai, para a cura, para a imunização, ó Deus, e confiamos que o Senhor está providenciando isso. Por favor, ó Pai, completa essa obra. Também, ó Pai, nós clamamos, ó Pai, que o Senhor esteja dando resistência ao organismo daqueles que ainda não contraíram esse vírus, que possam ter resistência, ó Pai, para serem protegidos e não contraírem, ó Pai. Esteja cuidando os demais que estão enfermos por outros motivos, ó Pai, tratamentos oncológicos, outros tipos de tratamento. Ó Pai, o milagre precisa ser feito, que o Senhor coloque a sua mão poderosa, Pai. Se há alguma necessidade urgente também, que o Senhor trate, que o Senhor trabalhe, faça toda a obra necessária. Ó Pai, continua abençoando cada crente em Jesus. Ó Pai, que sejam testemunhas aos corações para que esses venham se converter a Jesus também. Ó Pai, faz o avivamento espiritual em nossa vida, em nossa nação, em nossas igrejas. Abençoa todos os pastores, suas famílias. Ó Pai, todos os missionários, aqueles que estão imbuídos, ó Pai, de uma obra, ó Pai, que entenderam a responsabilidade no reino, que o Senhor os capacite e dê graça sobre graça cada vez mais. Muito obrigado porque o Senhor é maravilhoso, muito obrigado porque o Senhor é tremendo, muito obrigado pela sua palavra, que sejamos obedientes a ela. Cuide de nós nesse dia, é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a sua vida, tenha um bom dia em nome de Jesus Cristo. Eu lembro a você, se essa mensagem, esse vídeo abençoa a sua vida, eu convido você a compartilhar isso aí na rede social que você está vendo. Assista lá o canal Daniel Ribeiro, vai estar lá no YouTube também. Compartilhe, curta o canal, se inscreva lá e vamos juntos proclamando a palavra de Deus e o amor maravilhoso do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Tenha um bom dia em nome de Jesus. Amém.